Thorfinn aguentou 100 socos de Drott e se dirigiu diretamente para o rei Canuto, mostrando a todos que ele não tinha nenhum inimigo. E é interessante de ver que essa reflexão pode abranger muito mais do que você imagina. Venha conferir comigo mais esse episódio de Vinland Saga, porque o Thorfinn nos ensinou muitas coisas, mas também podemos aprender com o próprio rei Canuto. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Vinland Saga. Antes de mais nada, já quero agradecer a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando aí embaixo. Gostaria que todos vocês deixassem aí embaixo o comentário de vocês acerca desse episódio e o que vocês não só acharam, mas também o que vocês refletiram. Porque eu vou trazer aqui uma visão interessante sobre o próprio rei Canuto que eu acabei notando, que pode nos dar uma visão muito mais abrangente desse personagem. E bom, começando esse vídeo de fato, nós começamos com o Thorfinn apanhando do Drott, tomando cada soco, enquanto todos ao redor começam a comemorar. Outras pessoas que estão se aproximando deles são o Omar e o Cobra. E eles chegando lá perto, eles já ficam indignados com o que está acontecendo, até porque o Thorfinn não tem nada a ver com a fazenda, não é para aquilo acontecer. Eles não entendem a situação, tentam evitar que o Thorfinn apanhe cada vez mais, porque tomou ali um soco do Drott quando o Cobra acaba chegando, e aí o Thorfinn não consegue desviar do soco, vamos dizer assim, e com isso ele acabou levando um soco fatal no meio do rosto. É bem interessante de notar que o Ulf percebeu que os movimentos do Thorfinn são bem simples e sutis, fazendo com que nenhum dos soldados ali perceba que a cada momento que ele leva um soco, algum tipo de coisa deste modo do Drott, ele não é atingido totalmente. É como você me dar um soco e eu virar o meu rosto. O impacto vai existir, mas ele vai ser menor do que seria se o meu rosto estivesse totalmente parado e eu não estivesse esperando esse soco. E aí então o Ulf percebe que o Thorfinn ele está acostumado a apanhar. A gente já sabe que ele lutou contra o Thorkel, ele já lutou contra o Astelado, ele já lutou com todos eles, estava acostumado realmente a apanhar, ele estava acostumado à guerra. E depois de levar aquele soco na cara, o Thorfinn se volta mais uma vez para se levantar, visto que o Einar já pediu para ele parar diversas vezes. Afinal, como você vai parar essa guerra? Apenas resistindo e apanhando? Apenas levando socos e mais socos e mais socos e mais socos? Querendo provar que você é um guerreiro sem revidar em nenhum momento? E bom, a resposta do Thorfinn é a seguinte: eu não posso buscar a paz com guerras. Eu não posso buscar a paz lutando e matando as outras pessoas, porque eu não vou adquirir a paz. Eu apenas adquiro a paz para os meus, para aqueles que estão próximos a mim, e não a todos ao redor. Por isso que é bem interessante de notar o que o Canuto vai falar logo a seguir. Enquanto o Canuto ele segrega parte do povo, ele divide ali entre as pessoas que seriam os vikings e os outros povos, o Thorfinn une a todos porque ele procura pela paz. Porque se você luta pela paz, você não luta de fato com violência, com socos e pontapés. Afinal, a paz não é para ser isso. E se você faz isso para alcançar a paz, um dia você alcançará, na verdade, o ódio. Porque por trás dessa visão de paz que você maqueia em sua mente, você atrai cada vez mais raiva e ódio pela outra parte. E é por isso que o Thorfinn não revida. E é por isso que o anime nos faz refletir sobre essa mudança do homem interior. E nisso o Thorfinn se levanta mais uma vez, dá uma certa provocada, entre aspas, embora não foi uma provocação de fato, dizendo que ele quer acabar logo com aquilo, ele não tem muito tempo. E é então que o Drott volta a bater nele, só que com o cansaço e também com o Thorfinn aguentando todos aqueles socos, eles terminam ali nos 100 socos e o Thorfinn finalmente conclui a sua tarefa, tendo uma audiência com o rei Canuto e chamando até mesmo o próprio Einar. Einar esse que sofreu por conta das atitudes do rei Canuto, já que a sua terra foi dominada por vikings e eles foram completamente roubados. E ali nós temos a mesma coisa que acontece nesse próprio arco da fazenda, quando o Thorfinn e o Einar constroem ali
fazem ali uma plantação e são completamente roubados pela destruição daqueles que os invejavam. É interessante de notar porque naquele momento o Thorfinn e o Einar, eles não brigam de fato, eles até chegam ali a trocar uns socos ali com o pessoal, mas é naquele momento que o Thorfinn percebe que ele não tem inimigos, que eles não tentaram conversar, e é por isso que ele dá essa resposta também para o próprio Cobra, dizendo assim: você realmente tentou conversar? Você realmente tentou dialogar? Ou só quando a pessoa sacou a arma dela, você já sacou a tua e foi direto para a batalha? E bom, é uma questão bem difícil essa pacifista assim do Thorfinn, porque normalmente o outro lado não vai esperar com que você aja de forma pacífica, até porque se você agir de forma pacífica, você se tornará o quê? Escravo. Por isso que é uma questão difícil de se abordar, mas ela nos faz refletir sobre a própria humanidade e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, nos tornando até muitas vezes mais civilizados. E é isso que eu acho mega importante em Vinland Saga. E a gente vai entender ali o que acontece com o Rei Canuto e a perda do seu amor e todos os seus objetivos na conversa que ele vai ter com o Thorfinn. Porque quando o Thorfinn se dirige a ele, ele pede para que o Einar não olhe para aqueles corpos mortos, porque o Pater ou outras pessoas ali que eles tiveram contato podem estar mortas, e ali deixaria a cabeça do Einar borbulhando, e isso atrapalharia uma conversa mais fria e mais sensata com o rei. E é então que o Thorfinn tenta ali negociar com o rei, pedindo para que ele saia daquela fazenda, que ele evite aquela destruição em massa e tudo, e o rei fala que não vai sair porque o Olmar fez as cagadas que fez, o Ketil não resolveu se render, a culpa não é dele se eles resolveram lutar contra o rei, porque ele já tinha pedido a sua rendição, mas se o Ketil não topou, ele foi simplesmente para a guerra, e o rei, vamos falar assim, que ele estava revidando, embora o verdadeiro causador e a pessoa que começa as guerras de fato foi o próprio Canuto, que arrumou todo esse plano para que tudo isso acontecesse. E aí nós temos uma discussão muito legal entre os dois, onde nós percebemos os verdadeiros sentimentos do Canuto. O que o Canuto quer dizer ali com a proteção dos vikings e que ele está tentando criar um paraíso para aqueles que foram renegados, ou seja, para aquelas pessoas que mataram, que não vão ter um paraíso de fato no céu, porque eles não vão pro céu de fato, eles vão pro inferno, vamos dizer assim. Então eles precisam que o paraíso ao menos seja na sua terra, assim como ele tinha essa crença anteriormente. E aí nós percebemos que é o seguinte: ele simplesmente se decepcionou com o próprio Deus Criador que ele acreditava. Sim, o Deus da Bíblia. E por que eu digo isso, gente? Porque ele faz ali uma rebelião contra o próprio Deus, para lutar contra o próprio Deus, se acha super poderoso, fica cego pelo próprio poder que adquiriu durante esse tempo todo, devido às circunstâncias e também às consequências de tudo que aconteceu em seu passado. Coisas que não foram culpa sua, mas que foram culpa de outras pessoas. E se indignando com o próprio Deus, ele resolve fazer essa rebelião. E essa rebelião acontece porque ele não quer que Deus tenha esse livre arbítrio. Mas aí é um erro de interpretação do próprio Canuto, porque eu posso dizer com muita clareza para vocês, como uma pessoa que estudou muito a Bíblia, porque a Bíblia ela nos mostra o seguinte: Deus deu livre arbítrio a todos os homens. Tudo que acontece hoje é sob a permissão de Deus, como alguns crentes costumam falar. Na verdade não é que é a permissão de Deus de fato, porque Deus na verdade diz assim para o homem: ó, você quer ser livre? Beleza, você vai ser totalmente livre, você vai poder fazer o que você quiser. Você pode vir aqui me adorar, você pode adorar outros deuses, você pode seguir o caminho que você desejar. Então siga a sua vida. Você quer viver em guerra? Vai viver em guerra também. Eu vou permitir que tudo isso aconteça, já que você prefere viver dessa forma. É assim que o Deus vivo da Bíblia é retratado. Então ele deixa com que o ser humano haja em conformidade com os seus próprios pensamentos. E é por conta dos seus próprios pensamentos que as guerras acontecem, porque o ser humano, em sua essência, ele é mau. Nós temos essa maldade embutida em nós, nós temos ali o egoísmo, a inveja, coisas que nascem junto com a gente, assim como as partes boas também, mas somos seres mesclados de ambos. E o que aconteceu com o Canuto é que ele se revoltou com essa ideia do Deus que permite que tudo isso aconteça, que as pessoas renegadas, como os vikings, eles não vão para o paraíso de fato, e ele continua nessa saga de matança. E ali eu considero que é um erro dele de interpretação, porque ele cria sinceramente que Deus ele evitaria
todo e qualquer caos que poderia acontecer, porque é um Deus bondoso. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia menciona que Deus é um Deus bondoso, também menciona que é um Deus que deixa o ser humano livre para fazer o que ele quiser. Então, os resultados da nossa sociedade hoje e tudo mais, segundo a própria Bíblia, é resultado da própria humanidade, de tudo que o ser humano tem feito durante esse tempo todo. Deus permite que tudo isso aconteça porque ele permite o livre-arbítrio da própria humanidade, dos próprios humanos, de você como pessoa escolher o que você quer fazer da sua própria vida, entende? Dessa forma, Deus não seria o culpado de verdade, e sim os próprios humanos por todas as suas atitudes. O rei Sueno, o seu pai, o rei Etereldo lá que acabou com a vila do Einar e todas essas outras pessoas. E enquanto você não para essa série de raiva, vingança, ódio que se vai construindo, você apenas cria mais guerras, mais matanças sem sentido algum. É isso que o Thorfinn tenta mostrar para o Canuto, embora o Canuto não queira saber disso tudo e fala para o Thorfinn que ele não vai topar ali a sua ideia e que se o Thorfinn quiser fazer alguma coisa, ele terá que matá-lo para poder seguir adiante e salvar aquela fazenda, deixando uma escolha muito difícil para o Thorfinn. E mesmo que o Einar tenha mostrado ali para o rei Canuto que o que ele tem feito é roubar, saquear, acabar com todos os outros povos que construíram ali a terra, como a própria terra que o Einar tinha arado, que o Canuto nem sabe como que se faz aquilo, o rei Canuto não se sente em nenhum momento desanimado. Por quê? Porque ele está cego pelo seu ódio, poder e vingança contra o próprio Deus. É por isso que ele tenta lutar como se ele fosse um Deus vivo. Mas nesses episódios para trás, nessa história dele para trás, já foi mostrado que ele é um ser humano comum. Poderia ter morrido pelo Thorgil a qualquer instante. Em todos esses momentos, ele não passava de um humano que só tinha um status poderoso no mundo dos humanos, mas que poderia vir outro reino e dominá-lo também por completo, assim como ele também fez. E é isso que falta ao Canuto reparar, porque enquanto ele não entender isso, ele vai atrair cada vez mais essa cadeia de ódio, de vingança, de guerras, e vai ser algo totalmente sem fim. Talvez na conversa com o Thorfinn ele não chegue a nenhuma dessas resoluções, mas talvez ele tenha que passar pelo mesmo que o Thorfinn passou, ao perder tudo assim como ele também tomou tudo de outras pessoas, e compreender no final que tudo que ele fez foi criar um inferno na Terra e não um céu para os seus vikings. Porque logo mais, ou logo menos, aqueles guerreiros muito fortes poderiam ser mortos por um outro reino que seria muito maior e muito mais forte do que eles. O que faz com que o rei Canuto esteja totalmente cego por tudo o que aconteceu em sua vida. E é bem interessante porque a gente pode aprender através das atitudes do Canuto, porque ele não luta realmente porque não quer, mas ele escolhe os que são úteis, os que vão servir, os que podem ser mortos. É como se fosse realmente um deus, se achando acima de todos os seres humanos ali. Mas esse Deus que não pode nem sequer enfrentar o seu próprio soldado, que é da sua guarda, porque senão ele morreria, provando que ele não passa de um reles ser humano fraco e pequenino dentro de um mundo inteiro. O Thorfinn reparou tudo isso e tenta responder com a reflexão da paz, tentando minimizar esses problemas, porque nós não temos nenhum inimigo. Ele já tinha mostrado para as outras pessoas que eles nem se conheciam, não tinha sentido em ele ficar brigando com os outros. O que ele precisava fazer era apenas resistir e mostrar que a paz mostrava quem era de verdade um guerreiro. Porque um guerreiro não porta armas e nem espadas, mas sim um guerreiro tem o seu coração muito forte, a ponto de dizer não para a violência e sim para a paz. Tentando conhecer o outro lado, compreender as suas crenças, motivações e a partir disso entrar em um consenso, fazendo com que a guerra não se prolongue mais e que ao menos um pouco o serviço de andorinha que o Thorfinn tem feito esse tempo todo colha os seus frutos. Porque o que ele vai colher no final vai ser amor, paz e uma bela árvore robusta, forte e imparável, focando as suas raízes no chão, onde a sua base são os ensinamentos de seu pai, não provocando assim mais guerras e terror para as pessoas. Afinal, todos os soldados ou pessoas que morreram nesse processo, bom, elas não foram salvas, e o Canuto nesse tempo todo apenas separou os vikings dos outros seres humanos, transformando todos em apenas bonecos no seu jogo de xadrez.
E é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que conferiram o vídeo até o final. O Mano Joe está vazando e aguarda o comentário de vocês aí embaixo, beleza? Até o próximo episódio. Fui, valeu!